Muito bem, galera. Voltando com mais informações aqui no canal do Lessa para vocês, como eu havia prometido, trazendo agora informações, notícias aqui de bastidores, como se deu a saída do Diniz, como foi a despedida no CT Carlos Castilho, um pouco, na verdade, do que foi, com as informações que eu consegui apurar. É um momento, de uma forma geral, creio que para a grande maioria da torcida do Fluminense, é um misto de alívio, porque a gente via que o time não reagia mais, estava em frangalhos, afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, então uma mudança era necessária. Até aquelas pessoas que eram muito reticentes, que não queriam de forma alguma a demissão do Diniz, com esses últimos jogos, foram cedendo, né, percebendo que realmente não tinha muito o que fazer, porque alguma coisa teria que acontecer para a gente evitar ou tentar evitar, no mínimo, um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E também de tristeza, porque afinal de contas o Diniz ele tá na história do Fluminense, ele tá no coração dos tricolores, à exceção daquelas pessoas que odeiam o Diniz, enfim, eu sei que tem essas pessoas, mas de um modo geral é uma tristeza também neste momento, porque é um ciclo que termina de uma forma, um trabalho que termina de uma forma que a gente não esperava ou que a gente não imaginava. Ainda mais em 2024, né? Meses depois de conquistas tão importantes, né? Libertadores, foi pro Mundial, ganhou a Recopa. Então, o Diniz merecia, na verdade, terminar, ou merecia que o seu trabalho terminasse de outra forma no Fluminense. Mas o reconhecimento interno foi gigantesco, assim. Foi uma reunião com o presidente Mário Bittencourt, com o diretor Paulo Gione e também o diretor Fred. Os três conversaram pela manhã e foi algo assim muito, muito sincero de cada um. O presidente Mário informou que era necessário fazer essa mudança devido aos resultados, devido ao clima que se criou também, externo, da quebra de confiança na relação com a torcida de uma forma geral. Já tinha um clima muito ruim contra o Atlético Goianiense e poderia piorar agora nessa partida contra o Vitória. Tudo isso foi colocado ali pro Diniz. E assim, ele entendeu que agora o momento era de fato de mudança. Por mais que ele acreditasse que poderia ainda fazer alguma coisa, ele admitiu que as coisas não estavam funcionando. E a diretoria do Fluminense deixou as portas abertas para num futuro ele retornar ao clube, num outro momento, numa outra situação. Essa foi a segunda passagem do Diniz. Um dia ele pode voltar, que um dia ele pode retornar. Então, assim, portas abertas para ele, um sentimento de gratidão muito grande, e mútuo, né, dos dois lados. Então o Diniz também agradeceu muito o respaldo que a diretoria deu, inclusive renovando o contrato dele. Essa questão da multa vai ser uma questão que ainda vai ser negociada em relação à rescisão contratual, é algo que ainda vai ser tratado. Né? Da outra vez o Fluminense estava devendo ao Diniz e ele teve paciência, nunca colocou o clube na justiça, esperou o pagamento, o Fluminense honrou o pagamento com ele. Então, enfim, aí teve a reunião da comunicação ao Diniz e depois ele foi para o CT Carlos Castilho para ser despedido dos funcionários e também dos jogadores, né? E foi mais uma vez, isso já tinha falado na live mais cedo, já foi mais uma vez um momento ali de muita emoção, de muita consternação. O Diniz fez questão de cumprimentar todo mundo, foi falar com os jogadores, que alguns ali chegaram a se emocionar, alguns ficaram abalados com a decisão, apesar de que era algo iminente, que era algo que poderia acontecer a qualquer momento. Mas foi assim, foi uma despedida muito bonita, à altura do Diniz. E é muito importante reforçar o que eu disse mais cedo também na live, quem não assistiu também tá lá, enfim. O trabalho do Diniz é um trabalho vitorioso. Ele chega em 2022, o Fluminense joga um futebol maravilhoso, melhor até do que 2023, conquista a Libertadores, conquista o Carioca goleando o rival, conquista a Recopa Sul-Americana. O trabalho do Diniz foi maravilhoso. Até o momento em que as coisas se desacertaram. E aí, quando sai do trilho, às vezes você consegue novamente consertar. Outras vezes não dá. E aí é necessário pensar no clube. E aí é necessário evitar uma tragédia. Né? Os ciclos, principalmente no futebol, por mais bonitos que sejam, eles chegam ao fim. E o do Diniz acabou chegando ao fim dessa forma, infelizmente. Por isso eu acho que, de um modo geral,
O torcedor tá numa angústia, num misto assim que muita gente, todo mundo queria o sucesso do Diniz. Obviamente, todo mundo queria o sucesso do Fluminense. O sucesso do Diniz significaria o sucesso do Fluminense. Mas as coisas não aconteceram. E aí fica aquele sentimento de que poderia ter sido diferente, poderia ter terminado de forma diferente. Ele merecia isso também, por tudo que fez, por todo o trabalho que ele realizou à frente do clube. Mas o futebol é isso, a vida é assim, e o Fluminense precisa seguir e precisa olhar para frente. Bom, e agora, seguindo em frente aqui, porque a gente tem que pensar em como vai ficar o time. O Marcão já comandou, hoje no CT Aquela Suatira, a primeira atividade, já assumindo o comando aí da equipe, pensando na partida contra o Vitória na próxima quinta-feira. E a informação, eu também confirmei essa informação, publicada inicialmente pelo Caio Blois lá no Trivela, é de que o Fluminense não vai ao mercado neste momento buscar outro treinador, tá? O Fluminense vai, por enquanto, deixar o Marcão no comando, ver como o time vai reagir, e aí, claro, né, se essa sequência de derrotas permanecer, se o Fluminense não voltar a apresentar um futebol decente, ou não voltar não, né, ou não apresentar, porque não apresentou até aqui no Campeonato Brasileiro, não conseguiu fazer um jogo decente, ter um desempenho minimamente razoável e voltar a vencer, aí a diretoria vai sim ao mercado buscar outro treinador, mas vai depender do que acontecer nessa nova gestão do Marcão, que comandou o time nas temporadas anteriores, desde 2019, ajudou o time a sair do rebaixamento, 2020 na saída do Odair, Roger Machado 2021, o Marcão ele conseguiu dar conta do recado nessas oportunidades, vamos dizer assim, mas agora o momento é mais complicado, a pontuação é mais baixa, a pressão é maior, então a gente não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, o Marcão segue, por isso, o próprio técnico Cuca, que muita gente vem pedindo para assumir o comando da equipe, Renato Gaúcho, que ainda está empregado, o Cuca deixou o Atlético Paranaense agora, o Renato Gaúcho, que ainda está empregado no Grêmio, mas também está numa situação difícil com a do Fluminense, pode ser demitido aí, eventualmente nos próximos dias, são nomes que agradam mais ali o torcedor, né? Em várias enquetes aí nas redes sociais, esses nomes são os preferidos, mas ficarão em segundo plano, por enquanto. Até o Fluminense vai ter que honrar uma dívida agora com o Diniz, dessa multa rescisória, esse contrato que não deveria ter sido renovado, foi renovado antecipadamente sem necessidade, poderia ter aguardado um pouco, por uma questão de responsabilidade com o dinheiro do clube. Agora tem essa multa que vai ser negociada, a gente tem que aguardar para ver como vai ser negociada, mas, enfim, se o Fluminense trazer um técnico agora com salário alto, vai ter que pagar basicamente aí 2 treinadores ao mesmo tempo. Por enquanto é isso, né? Fica no comando o Marcão e ele será avaliado conforme as coisas forem acontecendo, conforme o Fluminense for evoluindo ou não dentro do Campeonato Brasileiro a partir de agora. Inclusive notícias de reforço já estão chegando, o Paulo Brito, que estava sumido aí há muito tempo, um abraço aí o Paulo Brito, ele trouxe a notícia hoje, uma informação de que o Fluminense já está negociando com o zagueiro e também com um atacante de lado para a próxima janela de transferências. Porque agora, com a saída do Diniz, a diretoria vai ter que fazer uma reavaliação desse elenco. Vai ter que identificar carências, vai ter que se movimentar, principalmente se perder jogadores. Então muita coisa vai mudar a partir de agora. Muita coisa. O Marcão, é claro, não vai fazer exigências. Evidentemente que não. Mas o Diniz ponderava algumas coisas, ele não está mais no comando. Então pode ser que a gente tenha uma mudança em relação à postura do Fluminense nessa próxima janela de transferências, e é algo que a gente vai ter que ficar muito atento também para os próximos dias. Beleza, pessoal? Então vamos apurar, correr atrás para saber quais são esses jogadores que o Fluminense está negociando. Muito em breve a gente vai ter novidade aí e certamente os próximos dias também serão movimentados. Beleza? A qualquer momento eu volto também com mais informações. Não esquece, não deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Conto muito com vocês, muito importante a participação de todos aqui, e assim que tivermos mais novidades, a gente volta aqui com mais informações. Um abraço!